Olá, paz e bem, estamos começando mais um podcast Paz e Bem, aqui da paróquia São Francisco de Assis, na Arquidiocese de Santarém. E já peço que você, na confiança, dê aquele like, faça o comentário, diga o que você achou, se você gostou, se você não gostou, coloque uma sugestão, mas participe conosco e também pedimos que você compartilhe este vídeo, este conteúdo e com certeza fará a diferença na vida de alguma pessoa necessitada. Hoje temos a alegria e a satisfação de receber aqui conosco a psicóloga Sâmia Marinho. Olá, Sâmia, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom, Sâmia. Sâmia, como já foi dito, né, você é psicóloga. E por que psicóloga? Fale um pouco da sua trajetória. Na verdade, a psicologia, ela veio assim, eu caí muito de paraquedas na psicologia. Quando eu vim pra cá, eu não sou daqui. Eu vim pra cá, eu não sabia o que fazer e isso gera uma certa angústia pro jovem, né? Que ainda Você é veio muito para jovem. cá, você veio de onde? Alenquer. Alenquer, aqui no nosso Isso. estado do Pará. E os professores de um cursinho trouxeram um panfleto com cursos e foi lá que eu escolhi o curso. Resolvi fazer, não tinha muita noção, mas foi algo assim que não me arrependi, né? Foi uma área que eu gosto muito dessa área, do meu trabalho. Algumas pessoas começam o curso sem conhecer e não se identificam, mas não foi o que aconteceu comigo. E hoje tenho especialização em saúde mental e neuropsicologia, mas o público onde mais chega ao consultório é ansiedade, depressão e abuso sexual. Tá aí, um tema interessante, né? Abuso sexual. Então, você é uma profissional que trata a mente das pessoas, ajuda as pessoas a se tratarem, né? Sâmia, o que é a saúde mental? Fique à vontade para falar, tá bom? Daquilo que você aprendeu lá durante a sua formação, as suas especializações, mas também daquilo que você acabou colhendo, se tornou arcabouço para você no seu trabalho. O que é saúde mental, Sâmia? Para a gente entender o que é saúde mental, tudo em excesso faz mal. Então, eu preciso ter um equilíbrio em todas as áreas da minha vida, né? Tanto trabalho, financeiro, relacionamentos, eu preciso ter esse equilíbrio. Porque se o excesso, ele me adoece. Então, é ter qualidade de vida. Algumas pessoas adoecem porque se entregam demais em determinada área e geralmente é o trabalho, né? E esse trabalho em excesso, você deixa de ter um lazer, você deixa de estar com a sua família, de ter momentos prazerosos, onde coisas que vão se perdendo. E aí você começa a adoecer, porque a vida não é só trabalho. Então, equilíbrio. Doutora Sâmia, ainda a gente percebe um obstáculo, uma barreira, um tabu em relação a procurar um psicólogo, a procurar um profissional psicólogo. E o que você nos diz a respeito disso? Quando é que se deve procurar um psicólogo? Mais uma vez, excesso, né? Geralmente as pessoas procuram o profissional quando ele já está muito adoecido, porque realmente ainda existe esse medo de procurar o profissional, de falar sobre as suas dores, de que procurar o psicólogo é coisa de louco, ainda existe isso. E também procurar o psiquiatra, que também às vezes é necessário. Quando a pessoa chega no psicólogo, é o último. Eu sempre vejo que é o último recurso que ela procura. Porque alguns relatam, eu já fui para a igreja, procurei outras alternativas e já fui para o médico não sendo psiquiatra, e não tinha mais aonde ir e resolvi procurar o psicólogo, né? Nessa resistência de que ela precisa de ajuda, de que ela precisa de um profissional, e quando ela não tem mais nada, ela recorre ao psicólogo. Mas a gente entra
justamente para fazer ela entender de que qualquer pessoa pode procurar. Independente do nível que essa pessoa esteja adoecida, seja no início ou seja muito ruim, você precisa procurar. Porque algumas pessoas elas adoecem porque elas não entendem o problema. Então elas ficam ali naquele círculo, não vai nem para frente nem para trás. Por quê? Porque ela não sabe o que fazer. Ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Então, entender o problema é o primeiro passo. Então, com a ajuda do profissional psicólogo, a pessoa vai ser ajudada a entender o seu problema, a ter mais clareza. Aceitar, né? Porque existe a negação. Sim. E existe também aquele medo de ser taxado, né? Você tá louco. A palavra mais utilizada, você tá doido? Eu não tô doido. Pra que eu vou procurar um psicólogo? Sim. Mas o psicólogo vai atender uma pessoa... Desculpa a expressão. Nem, é utilizável essa expressão? Doido? Eles usam. Eles usam. E, obviamente, a gente vai desmistificar isso, né? Tanto é que, geralmente, já no primeiro atendimento, quando ela entende o porquê que ela tá ali, o que tá acontecendo, que ela vê com mais clareza, ela já sai, assim, mais calma. E fala, nossa, agora eu entendo por que eu estou assim, por que eu estava me sentindo dessa forma. E diz que quer voltar. Ou seja, ela entendeu que não é tudo aquilo, né, que muitas pessoas dizem, que é coisa de louco. Não, o fato de você estar numa crise de ansiedade, você não está louco. Você precisa de ajuda. E isso é muito profundo. Pode ser uma prevenção, né? Sim. Você está ali com um profissional para que você não chegue a esse estágio mental da loucura. Não é isso? Isso é muito profundo, sabe por quê? Lembra que eu falei do trabalho, né? A pessoa se dedica muito ao trabalho e esquece do resto. Vai chegar um momento que, de repente, ela vai se encontrar ali numa barreira no trabalho que ela não está conseguindo resolver, e aí vem uma crise de ansiedade, porque ela não está conseguindo. E aquilo ali é o trabalho dela. Mas aí, por que vai piorar? Porque ela não desliga. Ela fica o tempo todo naquilo. Cadê o lazer? Que momento você vai descansar? Como é que está o teu sono? Um sono reparador de qualidade, né? Para você se preparar para um novo dia. E aí, você não dorme bem, você não alimenta bem, você não faz exercício, você não tem um lazer. Como que você quer ficar bem? Eu fiquei sabendo, né, já faz um tempo, que vocês, profissionais da psicologia, podem atender até 6 pessoas por dia. Inclusive para essa, digamos assim, esse cuidado com a mente. Né? Você está trabalhando com pessoas, se você for atender muitas pessoas, vai chegar um momento que você não quer ver mais ninguém, né? Então, alguém que trabalha com pessoas não quer encontrar pessoas, aí fica complicado, né? É porque é uma troca de energia, né? Então, cada pessoa é uma pessoa e são casos diferentes. Então, eu também preciso cuidar da minha saúde mental. O psicólogo, ele também faz terapia. E ele também precisa se resguardar nessa questão do trabalho. Você não vai trabalhar de 8 da manhã até 8 da noite. Isso é desumano, né? Para quem está trabalhando com terapia, eu não aconselho. Porque eu não me dou esse luxo de trabalhar o dia inteiro com terapia, porque é extremamente cansativo. A troca de energia que o outro te passa é fadigante. Então, a gente, enquanto profissional, precisamos cuidar também da nossa saúde. Ok. E, Sâmia, uma das áreas que você mencionou como atuação é abuso sexual. É um tema muito sensível. Sim. Que eu percebo que até se evita, né, de falar, mas é necessário, porque os casos existem. Não é algo só da psicologia, envolve também a questão da justiça, né, essa questão do cuidado mesmo que as forças de segurança devem ter ou deveriam ter, mas em relação ao seu trabalho de cuidado, né, da mente das pessoas, o que é o abuso sexual? Olha, primeiro, o que se deve pensar? Vamos começar pela criança, né? Você precisa ter muito cuidado
com qualquer criança. Por quê? Porque essa criança, ela vai formar uma personalidade de 7, 8 até 9 anos. Vai formar uma personalidade. Ela é uma criança. E se de repente ela passa por um episódio desse, os prejuízos que irão deixar nessa criança e que ela vai levar para a vida adulta são inúmeros. Inúmeros. E que isso, ela vai precisar de acompanhamento para que ela consiga levar uma vida, eu não vou dizer totalmente normal, porque fica sequelas, né? Mas para ela tentar, porque essa criança ela vai crescer um dia. E as sequelas, elas vão ficando, vai passando em todas as fases, infância, adolescência, juventude e adulto. E quando você é criança, você não sabe o que é isso. E geralmente parte de pessoas que têm a confiança dessa criança. E por isso a gente deixa um alerta para os pais, que ter muito cuidado, né? Porque assim, o que a gente vê no consultório? A infância dessa criança é roubada. Roubada, por quê? A partir do momento que começa isso na vida de uma criança, acabou. Essa criança acabou a inocência dela. Ela vai sofrer, ela vai se culpar, ela vai... tem um misto de sentimento que muitas vezes a criança ela entra em depressão. Por quê? Porque ela não aguenta a viver com aquilo ali, quando ela não conta para ninguém, ela vai entrar em depressão. E aí, obviamente, tem criança que não conta, e aí quando chega no consultório já que a mãe leva, a minha filha começou a apresentar tais comportamentos, eu não sei o que está acontecendo, né? E aí, quando a gente já tem experiência nessa área, quando a gente começa ali a intervir com a criança, a gente já desconfia, né? E aí, obviamente, que com a criança você tem um método diferente que é o lúdico, né? Para ela externalizar o que ela está sentindo, o que aconteceu. E aí, obviamente, quando a gente vê isso, precisa chamar a família. Contar o que está acontecendo. Tem que trazer a família também para o tratamento, porque ela também precisa aprender a lidar com isso. Certo. O ser humano, ele é passível e necessitado de afetos. Sim. Certo. Correto. A partir de que momento um carinho deixa de ser manifestação simbólica de afetividade e torna-se um abuso sexual? Dá para responder isso? Dá. Eu sempre digo, e tem materiais sobre isso, né? O que é o carinho? O carinho, ele não pode te gerar um sentimento de vergonha, de medo, de angústia, qualquer sentimento que venha te deixar desconfortável. Não é carinho. Por quê? Quando é um carinho de afeição, de amor, aquilo te faz bem, né? Você se sente confortável, mas a partir do momento que te gera algum sentimento ruim, não é mais carinho. Sabe quando algumas situações que chega alguém assim, chama a criança e diz, senta aqui no colo do tio, né? Pega um bombom, pega uma nota de dinheiro e oferece, e aí começa, de repente, dizer que é carinho, ou então, vamos brincar de médico, né? São situações, a criança, ela muda. Ela sente que está estranho, mas ela não sabe. Maldade, né? Sim, maldade, ela malícia. sente. Mas ela, como ela não sabe o que está acontecendo, o que a gente escuta? Culpa, vergonha. Por quê? A frase assim, por que eu não fiz nada? Por que eu não gritei? Por que eu não chorei? Por que eu não contei para alguém? E aí isso gera culpa, gera vergonha, porque é algo muito íntimo, né? E aí a pessoa acha que ela não vai mais conseguir encontrar alguém que goste dela porque aconteceu aquilo.
ela sente vergonha dela mesmo, ela não quer mais se relacionar porque ela chega a falar, eu tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha do meu corpo, ninguém vai querer casar comigo. Então, assim, são inúmeras frases que a gente escuta e que precisa trabalhar tudo isso. A primeira coisa que afeta, autoestima. Autoestima. Aconteceu criança, a autoestima foi embora. Por quê? Ela vai achar que ninguém respeita ela vai se sentir feia, ela sente nojo dela. Ela vai achar que ninguém vai amar ela. Porque é como se ela tivesse permitido, mas isso é na mente dela. Porque quando você é criança, você não entende o que está acontecendo. O responsável é o adulto. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho para desmistificar esse medo, essa vergonha, essa culpa. E um trabalho que não é do dia para a noite. Não, demora. É algo de longo processo, Sim. né? Por longo período. Sâmia, eu já vi, certamente você já viu, nós vimos ou vemos, às vezes o pai, a mãe, alguém que, querendo manifestar esse afeto, dá um beijo, um selinho na boca da criança. Qual o seu posicionamento enquanto profissional da psicologia em relação a esse tipo de comportamento? Olha, eu não vou falar, na minha opinião, porque é muito subjetivo. Mas fique à vontade. Mas eu vou... É importante a gente tratar desse tipo de assunto, porque é algo que acontece, eu já vi. Sim, sim. Eu vou falar como se fosse um olhar mais fisiológico. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um médico falando sobre isso, que não se deve beijar na boca de uma criança. Por quê? Porque você transmite germes, transmite doenças. Aquela criança... Na cabeça do pai pode não ter nenhuma maldade da mãe. Sim. Pode existir muito amor, muito carinho. Entretanto, nós não temos o poder de extrair essa informação como ela é, a realidade daquilo. Às vezes, daquilo. assim, a gente ainda escuta assim, isso é maldade de quem vê. Não, gente, pelo amor de Deus, é uma criança, não faça isso. A boca é um lugar que tem muitos germes. E assim, não adianta, se você for estudar sobre isso, não adianta você escovar o dente, fazer um monte de coisa lá, porque é um local do ser humano que tem muitos germes. E aí, quando acontece isso, quando é muito bebê, enche de bolinha, né? A boca da criança não se deve. Então, para começar por aí, né? Que eu digo que do não... ponto de vista clínico aí, isso, médico. Que não se deve. Agora, falando pelo lado da psicologia, você precisa mostrar para essa criança valores, né? E colocar ali, entre pai, mãe e filhos, um limite, né? Para que ele entenda que quem beija na boca é adulto, você é uma criança. Então, por aí, ela já precisa entender que tem alguma coisa errada. E é bom você colocar esse limite, porque para ela entender que se alguém de fora chegar para fazer isso nela, para ela entender que está errado, né? Porque, o papai faz, a mamãe faz, quer dizer que se chegar outro de fora e fazer, tá certo? Então, por aí, o limite ele é muito importante, para ela já ir sabendo, né? O que pode, o que não pode. E eu sempre oriento pais e mães sobre conversar com a criança em determinada idade, que você já sabe que a criança entende, e começar orientando, filha, não pode isso, não pode aquilo. Se alguém chegar a oferecer ou querer tocar, não pode. Aprender. Sim. A criança deve aprender, né, ensinada pelos seus pais, a dizer não. Não é uma boa resposta também, né, para ser dada. Sim. Ou então gritar, chorar, fazer alguma coisa para chamar atenção, né? Porque a gente sabe que isso acontece muito dentro das famílias. Isso é um fato. Então,
a gente tenta orientar para os pais dessa maneira de que o que a gente vê? Primo, avô, tio. E às vezes acontece em mulher também. Então, eu não tem como dizer que é só homem. Não, mulher também faz. E você precisa orientar a sua criança. Doutora, como reconhecer uma violência sexual? Posso chamar assim, violência? Sim. Abuso sexual? Para você perceber que isso está acontecendo, sei lá, vamos supor que dentro de casa. A primeira fala de um pai e de uma mãe. A minha filha tá diferente, meu filho tá diferente, ele não era assim. É a introversão, de que ele já fica mais quieto, mais calado, se isola, já evita o contato, o toque. Existe uma irritabilidade que antes não existia. Então, são coisas que ficam mais evidentes. E, geralmente, os pais trazem isso também. Meu filho não era assim. Ele era uma criança alegre, que vivia brincando e fazia isso, fazia aquilo. Agora, não. Ele só fica quietinho, não é mais aquela criança extrovertida. Não, eu acho que ele está muito isolado, irrita por qualquer coisa, às vezes acorda chorando com algum tipo de pesadelo, mas os primeiros sinais irritabilidade, isolamento, até a questão do sono também afeta. Ao detectar esse comportamento anormal, diferenciou ali... Procura ajuda. Os pais já devem procurar ajuda. E muitas vezes esse comportamento ele vai para a escola. E aí a escola também já... Porque os professores eles também, né, prestam atenção. Sim. E aí já chama o pai e a mãe. Olha, a sua criança está assim. Procure ajuda. Tem alguma coisa errada. Porque ele não era... Assim como ele não era assim em casa, ele também não era assim na escola. Então, ele vai mudar nos ambientes. Ok. Até então, nós estamos falando de crianças que sofrem. Vamos falar um pouco dos adultos. Porque é possível que um adulto tenha sofrido a violência sexual, nunca externalizou, ou externalizou, e para a pessoa a quem ele falou, não deu muita importância, a pessoa conviveu com isso, nunca procurou um tratamento. Eu gostaria que você falasse um pouco desses impactos na vida da pessoa. Porque o abuso pode acontecer também na vida de um adulto. Sim, né? sim. Adolescência, né? Adolescência. O adulto, ele manifesta logo ansiedade. Né? Porque isso já veio de muito tempo. Às vezes aconteceu lá na adolescência e ele veio trazendo, não contou para ninguém. Ele começa a manifestar ansiedade. Inclusive, às vezes, quando chega um adolescente ou um adulto no consultório com uma ansiedade sem explicação, que muitas vezes eles têm medo de falar, né? Têm vergonha de falar. Quem já tem determinada experiência, pergunta. Pergunta porque nem sempre eles vão falar. E pergunta diretamente. Sim. E quando quando eu desconfio, eu já primeiro faço uma leve introdução, né, do que eu vou perguntar e deixo ele se sentir à vontade de responder ou não. Só que essa resposta, se for positiva ou negativa, eu também já vou entender, né? Porque às vezes a pessoa diz assim, ela responde logo, né? Ou então, às vezes, ela só baixa a cabeça e fica calada. Já me respondeu. Uhum. Ou então, às vezes, diz assim, eu não quero falar sobre isso agora. Já respondeu também. Já respondeu. E aí a gente respeita, né? O momento que ela se sentir bem, ela vai falar. Mas a ansiedade é o que fica, né, ali incomodando a pessoa. E quando ela tá num sofrimento profundo, que aquilo tá incomodando demais,
Porque não é o tempo inteiro. É como se tivesse um gatilho. Ah, a pessoa foi abusada com, sei lá, 12 anos. Ah, quer dizer que ela vem sofrendo desde lá até aqui? Quando ela foi procurar, ela tinha 30? Não. Muitas vezes aquilo ali fica guardado. E aí algo acontece que chamamos de gatilho, que despertou aquilo, aí ela começa a sofrer. E muitas vezes ela leva aquele sofrimento àquele episódio que foi o gatilho, mas não foi aquilo. Aquilo só despertou o que já estava. Ela não faz uma ligação direta. Ela acha que foi aquele episódio. E pode ser qualquer coisa. Sei lá, foi um acidente, foi um assalto, qualquer coisa. Uma emoção muito forte. Sim, aí ela vai, nossa, eu comecei a ter essas crises de ansiedade desde que eu sofri esse assalto. Mas na verdade não foi, só foi o gatilho. E muitas vezes, quando essa pessoa não procura logo ajuda, ela vai desenvolver a depressão. Certo. E, doutora, falando da abordagem terapêutica, como que o profissional da psicologia vai ajudar? Tem algum teórico, algum cientista que ajuda, sei lá, algum lema que vai ajudar a pessoa durante a terapia? Olha, eu sou da abordagem psicanalítica. Existem outras abordagens. Existe Gestalt, existe TCC. Que não adianta eu dizer, embora eu siga a abordagem psicanalítica, mas a gente acaba usando todas. Não podemos ficar presos só em uma. Mas na minha abordagem, que eu sigo, a gente acredita muito no inconsciente e se libertar do trauma através da catarse, né? De que você falando, você se liberta. Isso é catarse. Isso. Falar, Isso, trazer exatamente. à tona, Porque acessar. Esse sofrimento, quando você guarda, tá lá só para você. Mas quando você começa a acessar tudo aquilo que você passou e contar para alguém de confiança, é como se você tirasse um peso. Você começa a dividir o fardo, né? Você começa a tirar. Sim. Eu tive um caso recente que para mim foi bem. A moça passou por um episódio desse. Escondeu. A mãe desconfiou, perguntou e ela mentiu. Disse que tinha acontecido, mas era na escola. E isso foi embora. Isso aconteceu quando ela era criança e isso ela já estava adulta. E estava sofrendo com ansiedade e depressão. E já estava fazendo terapia e medicamentoso com psiquiatra. Só que chegou um momento que nem a medicação estava fazendo efeito. Porque não estava atingindo a raiz do problema. Sim, exatamente. Por quê? Porque estava guardado. E aí eu chamei ela e convidei ela a contar para a mãe, que ela tinha mentido para a mãe. E assim, foi uma resistência e foi um trabalho. Não, vamos contar, eu te ajudo. E até que ela aceitou. E fizemos uma sessão, eu, ela e a mãe dela. E aí lá ela ia contar. Chegou na hora, ela ficou com medo. E aí eu pedi permissão, se eu podia. Ela me deu autorização e eu contei. E na hora ela chorou muito. A mãe, assim, ficou muito chateada porque aconteceu com uma pessoa da família que fez com a filha dela. Uma pessoa de confiança. Isso, exatamente. E então, ela ficou muito chateada. E aí eu tive que conversar com essa mãe, tentar acalmá-la. Porque a menina estava sofrendo, ela estava chorando, né? E depois, terminamos a sessão, depois de umas 2 semanas ela voltou comigo e ela estava outra pessoa. E eu falei assim, como é que você tá? E ela sorriu e disse, Sam, eu estou muito bem.
eu falei, você ainda tá tomando medicação? Ela disse, tô. Mas depois daquele dia que nós tivemos a sessão com a minha mãe, tudo mudou. Então, legal, né? falar, né? A catarse, né? Sim, libertou. Tirar e mandar pra fora mesmo. Com certeza. Então, Ok. essa é uma das abordagens. Claro que existem outras. Certo. Já que você falou da mãe, citou esse caso, né? Sem citar nomes, muito legal isso. Como que a família pode, de fato, ajudar alguém que sofreu essa violência, abuso sexual? Qual é o papel da família? Olha, tanto faz pai, mãe, eles precisam estar envolvidos. Eles precisam entender. E é uma coisa que, obviamente, é uma sessão separada, só com a família. Por quê? Porque muitas vezes não dá certo fazer a família junto com o paciente, porque o paciente, muitas vezes, ele se sente constrangido e, muitas vezes, ele se sente incompreendido. Então, eu chamo os pais sozinho e aí eu vou conversar para fazer eles compreenderem, porque à primeira vista, o que é raiva, né? Saber que aconteceu isso com o filho, com a filha deles, e aí, assim, é totalmente compreensivo. Mas aí a gente precisa chamar a atenção desses pais para o filho, que ele está em sofrimento. Então, agir com raiva naquele momento, porque o que a vítima fala muitas vezes? Que falar, principalmente quando é alguém de dentro da família, ele não quer destruir a família, porque sabe que vai gerar briga, que vai gerar muitos conflitos. Então, ele tem medo de falar. Porque, se eu falar, vai destruir a minha família, e aí a culpada vai ser eu. Ela já está culpada, já se sente culpada pelo abuso, ela já se culpa, ainda vai se culpar pelo fato de contar... Dividir a família. Exatamente, e dividir essa família. Então, assim, é uma coisa muito conflituosa e faz a pessoa sofrer muito. Então, é isso que a gente precisa trabalhar nesses pais, que é calma, né? Vamos olhar o sofrimento do seu filho agora. Imagina, né, doutora, uma pessoa que foi, digamos assim, abusada pelo seu avô. Sim. E ela é forçada, convidada a estar na presença do avô. Minha filha, toma a bênção do seu avô. É difícil, né? É uma situação muito difícil. Sim. Porque é uma pessoa que deveria ser amada, querida, né? No caso, o avô, ou o tio, ou sei lá, o primo. Sim. E a pessoa tem que estar encontrando. E até quebrar essa barreira, esse tabu, esse medo de compartilhar isso. E aí, se eu compartilhar, será que a minha mãe vai acreditar? Porque pode existir casos em que a mãe não acredite, que a mãe diga assim, olha, isso é da tua cabeça. Será? É muito difícil a vida, né, de uma vítima de abuso. E nisso, até isso a gente precisa trabalhar com essa família de que não força, né? Aconteceu isso aqui, essa pessoa não se sente bem na presença dessa pessoa. Se ela não quiser ir, deixa. Por quê? Porque, não, mas eu vou... Não, mãe, você precisa entender. Então, assim, nesse momento a gente precisa dessensibilizar essa família de que ela não pode obrigar seja o adulto, a criança, o adolescente, a estar junto daquela outra pessoa, né? Aí, nesse ponto, você precisa usar a empatia, se colocar no lugar do outro. De que, se essa pessoa, a presença dessa pessoa faz ela sofrer, então não obriga ela a estar lá, né? Porque isso piora, agrava o quadro clínico. E aí, aquilo que já está sendo construído dentro da terapia, aí ela está ali convivendo, desfaz. Eu quero aproveitar para falar com os nossos internautas, né, as pessoas que nos seguem, que muitas vezes a pessoa pode sofrer por não conseguir perdoar o abusador. Sim. Nossa, mas eu sou cristão, Jesus falou que eu tenho que perdoar. Não é caso de acolher aquela pessoa que te causou um trauma, te causou um prejuízo tão grande, e agora você vai ter que encontrar essa pessoa, sorrir para ela, abraçar como se nada tivesse acontecido. Não é isso, perdão não é isso, né? Perdão é não se vingar,
Perdão Sim. não é querer provocar o mesmo mal ou um mal maior para a pessoa. Mas perdoar, inclusive, é não permitir que a pessoa faça a mesma coisa, né, com você de novo, é que você reviva isso. Então, perdoar é algo diferente, né? Quem já passou por esse problema muito, muito doloroso, procure um profissional adequado, né? Procure o padre para orientar você, né? Muitas vezes a gente, só mudando assim um pouco o viés, algumas pessoas estão sofrendo uma relação abusiva, a pessoa está sofrendo na carne, está sendo violentada, agredida fisicamente e a pessoa está preocupada em perdoar. Não, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que continuar nesse relacionamento, eu tenho que continuar encontrando essa pessoa, porque senão eu não vou estar sendo um cristão de verdade. Não, a questão não é essa. A questão não é essa. Então, venha procurar um profissional, venha procurar o padre, né, para você poder ter uma clareza sobre essas coisas que estão acontecendo com você, porque Deus, ele é defensor da vida, inclusive da sua, tá bom? Doutora, olha, eu estou gostando muito da nossa conversa, apesar de ser um tema, vou dizer assim, pesado, porque com certeza toca na ferida de muitas pessoas. Mas o importante para a cura, né, é mexer nessa ferida da maneira mais adequada. Enfrentar, né, colocar os remédios condizentes através de um profissional adequado, que é o profissional da psicologia. E nós vemos que é algo que tem muitos desafios, né? Um problema que tem muitos desafios, tem tabu. Eu gostaria de que você mencionasse mais uma vez, né, vendesse o seu peixe, falasse, né, dessa importância do apoio profissional na vida de quem sofre algum tipo de abuso sexual, algum tipo de violência nessa dimensão afetiva. Sim. Seja qualquer tipo de situação que você esteja passando, seja violência verbal, seja doméstica, seja abuso sexual, ansiedade, qualquer desconforto que esteja tirando o teu sono, né? Que esteja tirando a tua paz do teu dia, da tua rotina. Não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo trabalhar, eu quero voltar à minha vida normal. Procure um profissional, né? Por quê? Dependendo do horário que você vai procurar, né? Seja, eu já estou muito tempo assim, ou, não, está começando, mas procure ajuda. Porque muitas vezes você não está entendendo, você não consegue explicar o que está se passando com você, mas você procurando um profissional, ele vai te ajudar a esclarecer isso. E ele vai dizer se você precisa de um médico ou não, né? Se já, isso aqui já é um tratamento medicamentoso ou só a terapia resolve, o profissional psicólogo, ele vai esclarecer isso para você. Ok, doutora, nós já estamos caminhando para o término, né, desse nosso bate-papo. Eu particularmente gostei muito, estou gostando muito de a gente tratar esse tema, especialmente porque às vezes pode ter uma ferida ali guardadinha, mas que está gerando muitos problemas na vida de uma pessoa, ou de uma criança, de um adolescente, de um jovem, de um adulto ou de um idoso. Sim. Ou de um idoso. E as pessoas que se interessaram, que se sentiram tocadas por esse podcast, querendo encontrar a doutora Sâmia, qual é o caminho, né? Tem Instagram? Tem números. Como encontrar a doutora Sâmia para um atendimento, para uma conversa? Olha só, eu tenho Instagram profissional, né? samiamarinho.pc. Tem também no Google. No Google você acha. Procurar Sâmia Marinho também você acha. Tem contato, né? Posso deixar? Pode sim, fica à vontade. O meu contato é 93-991-09-2552 para fazer agendamento de sessões para você que está angustiado, precisando de ajuda. É só, você pode mandar mensagem, ligar para fazer seu agendamento. Certo. Doutora Sâmia, prevenir é melhor do que remediar. Sim, Isso é um com sinal certeza. de inteligência, de sabedoria.
Quais são as dicas que você pode dar como profissional para prevenção, para que não haja, né, esses casos de abuso sexual, especialmente para com as crianças? Hoje, com a internet, muita coisa está evoluído, né? Então, alguns pais perguntam: como que eu faço para orientar meu filho, minha filha sobre esse assunto? Na internet, se você procurar, tem Eu Me Protejo. É uma cartilha infantil, onde fala exatamente uma linguagem infantil, diversas situações para você estar orientando essa criança. Eu já usei essa cartilha, eu acho que é bem interessante, principalmente para os pais que não sabem como abordar, né, sobre o assunto. É difícil, né? O pai fica... Eu imagino, né? O pai fica ali. Como falar, por exemplo, da genitália? Eu vou dar um nome, é o piu-piu. Eu acho que essa cartilha vai tratar sobre isso. Sim, né? sim. E assim... Às vezes dá cada nome de animal, de inseto, né? Umas coisas assim meio esquisitas, que não vale a pena a gente então, abordar assim, aqui. eu oriento a procurar essas cartilhas, que tem... Eu Me Protejo, o nome da cartilha. Você pode baixar no Google. E assim, mas... Eu sei que para alguns pais é difícil, mas quando, sei lá, seu filho, sua filha vai sair de casa, é sempre bom falar: filha, olha, não troca a roupa na frente de ninguém, não deixa ninguém dar banho em você. Fale de uma pessoa de confiança, mande, só a fulana pode dar banho em você. Não deixe ninguém tocar aqui, não pode tocar aqui, não pode pegar aqui, não pode beijar na boca. Então, mas por quê? Não pode. Isso aqui é seu. Tem que dizer... É sagrado. Sim, é seu. Ninguém pode tocar. Para ela entender que... Já entendendo, porque a criança entende, que aquilo é particular. É dela, né? Que precisa ter um cuidado. Então, mas essas cartilhas, elas são bem esclarecedoras para o pai e a mãe que tem essa dificuldade. Assim, para a criança, você tem que usar o lúdico, para se tornar algo mais explicativo que ela possa entender. Mais agradável para ela, sim, né? Mais aceitável. Sim. Porque se você for falar uma linguagem técnica, ela não vai compreender. Às vezes nem o adulto, né? Nem adulto. Nem ele, às vezes. Doutora Sâmia, muito obrigado pela sua participação aqui, por vir aqui nos agraciar com o seu conhecimento, com o seu trabalho. Parabéns por ajudar pessoas a refazerem a sua vida através do seu trabalho de cura, né? Você é um instrumento de Deus para curar as pessoas. Amém. E que você continue assim, tá bom? Muito obrigada. Poxa, Deus lhe abençoe. Obrigado a você que está assistindo esse podcast. Não esqueça de dar o seu like, mas dá o seu like, compartilha. Sabe, diga: doutora Sâmia, gostei muito, queria falar com a senhora, faça perguntas, né, que depois a gente vai encaminhar para ela. Compartilhe esse vídeo, tá? Para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Deus abençoe você, seu podcast Paz e Bem, aqui da paróquia São Francisco de Assis, da Arquidiocese de Santarém, no estado do Pará, no Brasil. Até a próxima, tá? Não esquece de dar aquele like. Doutora Sâmia, muito obrigado. Deus lhe pague. Amém. Muito obrigada pelo convite, viu? Tá bom. Parabéns doutora. pelo trabalho. Maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima, até o próximo podcast.